Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais ao vosso encontro para partilhar o conteúdo de mais uma lição extraordinária deste trimestre sobre o grande conflito e já vamos para a lição 8 e nesta lição 8 nós estamos a continuar a seguir, portanto, esta trajetória histórica, a mesma trajetória histórica indicada no livro O Grande Conflito, de Ellen White. E nesta lição 8 nós iremos focar-nos num momento da história, logo a seguir ao grande desapontamento de 23 de outubro de 1844. Eu prefiro dizer o grande desapontamento de 23 de outubro porque no dia 22 de outubro foi o dia, eu chamo-lhe o dia da grande expectativa, não é? Mas o dia a seguir, ou seja, a partir da meia-noite do dia 22 de outubro, isto no horário da parte leste dos Estados Unidos, pois bem, era onde estavam concentrados a maior parte dos crentes que aguardavam a segunda vinda de Cristo. Pois bem, a partir daí foi o grande desapontamento. E o que esta lição aborda é a luz que veio precisamente a um punhado de crentes que se manteve fiel ao Senhor, a luz que veio do santuário para os ajudar a compreender por que razão eles tinham vivido o grande desapontamento. E essa luz que veio do santuário, pois bem, veio dar, eu diria, uma base muitíssimo sólida para a compreensão doutrinária que depois os nossos pioneiros adventistas começaram a formar. E nós podemos dizer que a base, o centro da teologia adventista do sétimo dia é, sem dúvida alguma, portanto, a compreensão do ministério do nosso Salvador no santuário celestial. Tudo aquilo que tem a ver com o santuário é por assim dizer, eu gosto de usar esta expressão, é o quartel-general do plano da salvação. Isso, é a partir do santuário celestial que, portanto, todo o plano da salvação se desenrolou e continua ainda a desenrolar. E assim como o santuário israelita estava no centro da vida religiosa do povo de Israel, pois bem, o santuário hoje, não mais o terrestre, mas o celestial, está no centro da teologia do povo remanescente, do Israel espiritual de hoje. Ok, é sobre este tema que nós então iremos abordar, portanto, mais a fundo, mais em detalhe. Mais uma vez, conto com a colaboração do irmão José Eloy Robalo, que eu agradeço imenso. Também quero aqui estender um agradecimento muito sentido a todos os irmãos e irmãs que nos têm enviado mensagens de agradecimento pela nossa partilha. Acreditem, irmãos, aquilo que nós fazemos de todo o gosto, porque sentimos que é um dever, para além de ser também um prazer, uma bênção para nós, de podermos partilhar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Pois bem, temos todo o gosto em partilhar aquilo que o Senhor nos tem ensinado com todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos seguem. Pois bem, irmão, vou pedir-lhe que possa orar para que o Espírito de Deus nos possa conduzir nesta nossa análise deste tema. Aqui estamos, Pai, com a Tua Palavra nas nossas mãos, na nossa mente e no nosso coração, e Te pedimos que nos abençoes uma vez mais na exposição da Tua Palavra. Amém, Senhor. Coloca pensamentos e sentimentos e palavras em nós, Senhor, e que o Teu Espírito Santo possa abençoar o pastor Paulo Cordeiro, a mim e os irmãos que irão ouvir esta lição, Amém, que estão Senhor. ouvindo a Tua lição. Nós Te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém, Senhor. Muito bem, então, irmão, é um facto histórico, não é? Que realmente após o grande desapontamento de 23 de outubro de 1844, foi realmente a luz vinda do santuário que ajudou os nossos irmãos dessa época a compreenderem a razão do desapontamento. É ou não é, irmão? E o que é que isso se seguiu? Vamos lá então agora por partes. Nós aprendemos na lição anterior que o grande objetivo que Deus teve em meados do século XIX, de 1830 a 1844, o grande objetivo era despertar o povo do Senhor, o povo de Deus, daquela época, para que se preparasse para a breve vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu. A Igreja não estava consciente disso, ou não pensava no assunto, então Deus quis chamar a atenção do seu povo, da sua Igreja, daqueles que fossem sinceros, em todo o lado, na Igreja Católica, nas igrejas protestantes, chamá-los a atenção que a vinda do Senhor estava para breve e que eles tinham que estudar o assunto e preparar-se para a vinda do Senhor.
Bom, esta foi a maneira que Deus idealizou de despertar a sua igreja, ocultou o tal erro, o tal erro sobre o significado da purificação do santuário mencionado em Daniel 8,14, e através da ocultação desse erro, ou o facto de Deus não ter permitido que Guilherme Miller compreendesse 100% a profecia de Daniel 8,14, tinha um objetivo, como nós vimos na lição anterior, o objetivo era purificar a igreja, era provar e purificar a igreja, fazer uma triagem. Então, depois deste desapontamento, tanto que o pastor Paulo Cordeiro falou, ainda há pouco, ficou um remanescente. E é com esse remanescente que ficou fiel à crença, àquilo que está escrito na palavra de Deus, fiéis às profecias. Foi com esse remanescente que Deus trabalhou. E com esse remanescente, Deus então procurou agora levar esse remanescente a uma nova luz. E qual era essa nova luz, além da luz sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, para breve? Essa nova luz era a luz sobre a existência no céu de um edifício físico, literal, material, muito grande, enorme, que é, portanto, o Santuário Celestial, é chamado na Sagrada Escritura o Santuário Celestial, que está dentro da cidade onde Deus vive, que é chamada na Bíblia a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celestial, ou a Casa do Pai, não é? A Nova Jerusalém, essa grande cidade, muito grande, onde Deus vive, e dentro dessa cidade existe um santuário onde está o trono de Deus e onde se desenrola o plano da salvação. Isso tudo tinha sido esquecido, nos primeiros séculos após a morte dos apóstolos, porque o assunto era bem conhecido pelos crentes da Igreja Apostólica, digamos. Da Igreja Apostólica era com toda a certeza, ainda também no segundo século também ainda era conhecido, no terceiro um pouco, já menos, mas depois começou-se a perder. Então Deus, neste grande conflito entre Cristo e Satanás, Deus viu que era necessário, nesta guerra contra Satanás, trazer a consciência da existência do Santuário Celestial e de todo o trabalho que Jesus Cristo faz ali como nosso Redentor, trazer esse conhecimento à mente e ao coração do povo de Deus no século XIX. Muito bem. Para que esse assunto não fosse esquecido e permanecesse na mente e no coração do povo de Deus até à segunda vinda de Cristo. Muito bem. E aí o trabalho que Deus fez, portanto, a partir de 1844, logo no próprio ano de 1844, não é? O Senhor começou a revelar essas verdades. E é assim e é esse tópico que a lição nos fala, a lição 8 do nosso trimensário. Então, como é que eles chegaram à compreensão de que existia no céu um santuário celestial? Eles começaram a estudar a Bíblia com muita oração e com o Espírito de Deus, eles leram Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 25, e leram o livro de Levítico também. O Êxodo 25 é um texto, é uma passagem que a lição de domingo nos fala, portanto, e através destes textos que nós vamos agora ler, muito rapidamente, claro, não temos tempo para ler todos os pormenores de todos estes versículos, mas as ideias-chave que surgem nestes textos são aquelas que o remanescente do povo do Advento, que restou de 22 de outubro de 1844, começou a estudar. Então, eles descobriram no verso 8 e no verso 9 de Êxodo 25, eles descobriram que realmente quando Deus pede a Moisés para fazer o santuário, o tabernáculo terrestre, que nós sabemos que acompanhou o povo de Israel durante 40 anos até entrar em Canaã, quando Deus deu ordem para se fazer o tabernáculo, Deus mostrou a Moisés uma miniatura, digamos assim. Uma cópia, uma miniatura de uma realidade muito maior, que nós dissemos há pouco, que é o santuário celestial que existe no céu. Certo. E onde é que isso está escrito? No verso 8 e 9. E me farão um santuário, disse o Senhor a Moisés, para que eu possa habitar no meio deles, segundo o modelo, farão um santuário segundo o modelo que te mostrei. Então Deus pede ao povo, no verso 8 e no verso 9 de Êxodo 25, que o povo faça um tabernáculo, um santuário, segundo o modelo que foi mostrado a Moisés. E este modelo que Deus mostrou a Moisés é exatamente uma miniatura do santuário celestial. Então é uma cópia do santuário celestial em miniatura. Ou seja, Deus não terá mostrado o próprio santuário celestial em si,
mas uma cópia em miniatura desse mesmo santuário celestial. Será isso? Eu penso que sim. Eu penso que sim, que terá sido isso. Então, e aqui no versículo 40 deste mesmo capítulo 25 fala também, uma vez mais, desta... Faz tudo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Isso. Enquanto Moisés esteve 40 dias, lembram-se? No monte Horebe, com Deus, aqueles 40 dias em que não comeu e nem bebeu, mas foi alimentado pela própria glória de Deus. Uma das coisas que Deus lhe mostrou foi isto. Este modelo, esta cópia, para que ele seguisse esta cópia à risca, com dimensões exatas, sobre os móveis que deveriam estar dentro do santuário, para servir de ilustração do plano da redenção que é executado no céu, que está a ser feito na realidade no céu. E através deste tabernáculo, deste santuário, o povo deveria aprender as lições do plano da redenção. Como é que somos salvos, quem é o nosso Redentor, de que modo é que o Redentor nos salva. Então isto era uma ilustração, uma parábola, era uma lição. Era uma parábola viva, digamos assim. Uma parábola viva do modo como nós somos salvos. Pronto. Muito bem. Então, mas veem, portanto, os irmãos veem que no versículo 9 e no versículo 40 é mencionado 2 vezes o tal modelo que foi mostrado a Moisés. E este modelo é precisamente o modelo daquilo que existe no céu. Como é que nós temos essa certeza? O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai pegar neste assunto, desenvolve este assunto e mostra aos cristãos do seu tempo que realmente o santuário feito por Moisés era um modelo daquilo que existe no céu. Então ele diz isto no verso 5 do capítulo 8. No verso 5 do capítulo 8, ele diz que o santuário ou tabernáculo que existia no tempo de Moisés era uma figura ou sombra do quê? Das coisas celestiais. E depois a seguir diz que era um modelo. Ele diz que era um modelo. E agora, no versículo 2 e no versículo 1, se nós lemos com atenção, ele diz que era um modelo do santuário e do verdadeiro tabernáculo. E o versículo 1 diz, nos céus. Se nós lemos com atenção e juntarmos todas estas frases do apóstolo Paulo, vemos que realmente o santuário terrestre era figura e sombra das coisas celestiais, ou seja, o terrestre apontava para aquilo que existe no céu, e depois diz que é um modelo, diz o versículo 5, e depois o versículo 2 diz que era o modelo do santuário e do verdadeiro tabernáculo, ou seja, há um santuário verdadeiro e há um tabernáculo verdadeiro, é o que o apóstolo Paulo está a dizer no versículo 2. E no versículo 1 ele confirma que isto é nos céus. O verdadeiro tabernáculo e o santuário verdadeiro que ele fala no versículo 2, ele diz que é nos céus. Não é? Então, foi isto que a Igreja Remanescente, que sobrou do 22 de outubro, começou a estudar, começou a entender, o Espírito Santo estava presente, os anjos estavam presentes, e eles começaram a desenvolver toda uma compreensão que o cristianismo tinha perdido durante séculos. Durante séculos. E que Cristo foi a resgatar essa verdade para que a Igreja se armasse com essa verdade, com esse conhecimento, porque seria uma grande arma, digamos assim, para lutar contra Satanás neste grande conflito. Muito bem. Então, Deus deu esta ferramenta, esta arma, digamos assim, espiritual ao povo do Advento para que eles pudessem enfrentar o grande conflito contra Satanás. Muito bem. E é assim que as coisas aconteceram. Irmão, eles compreenderam então que existem 2 santuários. Certo. A cópia e o verdadeiro, não é? Isso mesmo. Muito bem. Isso mesmo. Aliás, essa é a essência desta lição 8, portanto, a existência de 2 santuários na Bíblia. Agora, quando chegou a essa época da história, era mesmo imprescindível que o povo de Deus compreendesse que há um santuário no céu e que nesse santuário Cristo, portanto, ocupa a função de sumo sacerdote. E porquê que eu digo que era necessário? Porque a primeira mensagem angélica diz-nos que, portanto, o conteúdo desta primeira mensagem angélica, que vem em Apocalipse 14:7, diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ora, esta hora do juízo, nós compreendemos já que ela, portanto, chegaria em 1844. Ora, em 1844, como é que poderia ser anunciada esta mensagem do primeiro anjo se aqueles que anunciassem não tivessem a mínima compreensão do juízo e de onde decorre o juízo? Porque o juízo decorre precisamente nesse santuário celestial, não é? Então, o povo de Deus tinha que compreender. Então, Deus vai providenciar e criar as condições para que o seu povo comece, a pouco e pouco, a compreender esta grande verdade, que não só é uma importante verdade bíblica, mas, como eu disse, é uma verdade que aglutina outras verdades, ou a partir das quais os crentes
começaram a descobrir outras verdades bíblicas que estavam intrinsecamente ligadas a esta verdade bíblica. Exatamente. Já agora, para completar a ideia que eu tinha, portanto, dado, e que estes nossos irmãos, em meados do século XIX, eles encontraram outros textos na Bíblia que provavam a existência desse tal santuário no céu, onde Cristo exerce a sua função como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque para a nossa redenção. Onde é que eles encontraram esses textos, além do livro de Hebreus? No livro de Hebreus, eles encontraram no capítulo 8, no versículo 2, não é? Que diz que Cristo é ministro do santuário verdadeiro e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Portanto, Hebreus 8, capítulo 2. Eles encontraram também o texto de Hebreus 9, versículo 24, que diz que Cristo entrou no verdadeiro santuário. Portanto, o apóstolo Paulo, ao escrever o livro de Hebreus, ele tinha a noção de que há um verdadeiro santuário no céu. E eles descobriram esses textos. E o que é que eles descobriram ainda mais? Por exemplo, que há um santuário de Deus no céu, em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, não é? Quando Cristo diz: Cristo fará daqueles que forem redimidos uma coluna no santuário do meu Deus, diz ele. Depois em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, não é? João viu que se abriu no céu o santuário de Deus, não é? Ele viu abrir-se no céu o santuário de Deus. Portanto, existe um santuário de Deus no céu. Existe também, por exemplo, o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 15, que diz que há aqueles que servirão a Deus no seu santuário, não é? Que servem e servirão a Deus no seu santuário. Depois encontrar no texto de Apocalipse 14, versículo 17, que diz que saiu um anjo do santuário no céu. Exatamente, estão a ver? E depois encontrar no texto de Apocalipse 15, versículo 5, que diz: abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Depois encontraram ainda no versículo 8 do capítulo 15, o santuário encheu-se da glória de Deus. Portanto, todas estas visões que Deus deu a João são mencionadas várias vezes, é mencionado o santuário de Deus. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelo menos em Apocalipse são mencionadas 6 vezes a realidade da existência de um santuário no céu. Portanto, isto é uma doutrina bíblica, era uma doutrina do tempo do apóstolo João. Porque quando João escreveu isto, ele enviou depois às igrejas, não é? Ora, as igrejas já tinham a carta do apóstolo Paulo, agora recebem a carta de João, a revelação que João recebeu na ilha de Patmos. E agora, portanto, a mente dos crentes no primeiro século estava bem firme na realidade, na crença na realidade de um santuário físico, palpável, material, onde estão milhões de anjos, onde está o trono de Deus e onde se desenrola o plano da redenção. Eles tinham perfeita consciência disto no primeiro século, devido a estes 2 livros, não é? Muito bem. E a menção a um santuário celestial não é só apanágio do Novo Testamento, já é também do Antigo Testamento. Pois é. Por exemplo, ele é muito referido no livro de Salmos. Eu até, um dos trabalhos que eu me lembro de ter feito durante o meu curso de Teologia foi precisamente o santuário no livro de Salmos, não é? Portanto, há várias referências no livro de Salmos, portanto, ao santuário. Ou seja, o tema do santuário é um tema omnipresente em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E aqui o pastor Mark Finley, aqui nesta lição, coloca a pergunta: como é que é possível, não é, que cristãos tenham esquecido um assunto que tenha... Que digamos que é completamente mencionado em toda a Bíblia, não é? Aliás, até aqui no auxiliar do dinamizador, diz aqui: é simplesmente espantoso pensar que muitos cristãos perderam de vista a doutrina do santuário celestial durante quase 2 milénios. E os adventistas do 7º dia perceberam que a doutrina do santuário celestial não era apenas um ensino bíblico importante, mas que era o princípio central de uma teologia bíblica que interligava outras doutrinas. Isto é muito importante que se diga. E vou só aqui apresentar, digamos, os primeiros indícios. Reparem bem. Já agora, os nossos irmãos anglófonos têm uma mnemónica, ou seja, uma forma de memorizar, digamos, as principais doutrinas, e então eles falam que as colunas de verdade que os pioneiros adventistas, portanto, estabeleceram com base num estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que, ao contrário do que muitos pensam, mesmo alguns adventistas do 7º dia pensam que as nossas doutrinas foram reveladas por Deus a Ellen White, aquilo que nós devemos dizer em abono da verdade e da verdade factual histórica é que a descoberta de doutrinas fundamentais não foi algo revelado por Deus a Ellen White, foi algo que foi estudado com muita oração, com muito estudo a partir das Sagradas Escrituras.
Portanto, os E nossos Deus apenas confirmou o resultado dos seus estudos, às vezes noites inteiras a estudar, para tentarem entender estas questões, e Deus então confirmava o que eles tinham encontrado pelo estudo através de uma visão. Ou então, quando eles não conseguiam avançar mais, então ele dava uma pequenina ajuda para poderem prosseguir, portanto, na compreensão das Sagradas Escrituras. E essa ajuda era, portanto, mostrar que existiam textos que diziam isto e isto e isto. Eles então começaram a interligar todos esses textos. Exatamente. Portanto, era uma ajuda que apontava para a Bíblia. E ela própria foi levada em visão a esses sítios, a esses locais no Santuário Celestial. Ela viu, tal como Isaías viu, tal como Ezequiel viu. Portanto, os profetas... Olha, essa ajuda divina foi um pouco como a ajuda que Jesus deu àqueles 2 discípulos no caminho para Emaús. Exato. Reparem, Jesus chamou a atenção deles, não para ele próprio, mas para o que dele se dizia aonde? Nas Sagradas Escrituras, nomeadamente naquilo que na altura eram as Escrituras e que nós hoje denominamos o Antigo Testamento. Mas estava eu a dizer que essa mnemónica que os nossos irmãos anglófonos têm é chamado os 5 S's, em que o primeiro S se refere à segunda vinda de Cristo, em inglês Second Coming, e portanto depois do grande desapontamento, quando eles tomaram consciência de que Jesus efetivamente não tinha vindo na data que eles pensavam que ele viria, não é? Então qual foi a grande verdade que veio trazer luz à mente desses que ficaram desapontados? Foi precisamente o segundo S, a verdade sobre o santuário. Portanto, o primeiro S é da segunda vinda, o segundo S de santuário, não é? E depois, ao estudarem o santuário, viram que no modelo a partir do qual foi construído o santuário, ou melhor, o santuário terrestre que foi construído a partir do modelo, nesse santuário terrestre havia 2 compartimentos para além do pátio, e no segundo compartimento, denominado Lugar Santíssimo, havia um móvel, que era chamada a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança havia as tábuas com os 10 mandamentos que Deus tinha dado a Moisés no Monte Sinai. Então, quando eles viram essa lei, a mente deles foi desperta para a lei, e particularmente para um mandamento que tinha sido também esquecido ao longo de séculos e quase dos 2 milénios, não é? Que foi então, o sábado. Então, o sábado é a terceira grande verdade, portanto, segunda vida, santuário, sábado, SSS, exatamente. Depois a quarta grande verdade foi em inglês State of the Dead, portanto, o estado dos mortos, ou o estado do ser humano na morte, e finalmente o quinto S, Spirit of Prophecy, o espírito de profecia. Porquê que a condição do ser humano na morte foi importante? Porque eles, ao estudarem sobre o santuário, aperceberam-se de que no santuário celestial é que Deus faz um juízo. Ora, se esse juízo só se iniciou nesse momento, então quer dizer que as pessoas não podiam estar no céu como se queria, porque só iriam para o céu depois de serem julgadas. Ora, se o julgamento só tinha começado em 1844, como é que poderiam já estar pessoas no céu sem terem passado pelo julgamento? Então foi isso que despertou a mente deles para a compreensão do verdadeiro estado do homem na morte. Estão a perceber então como é que a verdade do santuário encadeou a mente dos nossos pioneiros numa série da descoberta de outras verdades? Isto é absolutamente fabuloso e interessante. É fabuloso mesmo. Por exemplo, portanto, então, na lição de domingo, os irmãos vão ler com mais atenção depois estas notas, estes textos, e vão entender que foi chamada a atenção do povo do Senhor para a existência desse santuário. Na lição de segunda-feira, agora, o que é que eles verificaram? Eles aprenderam que nesse santuário existem 2 salas. Pelo estudo, eles aprenderam que existe o lugar santo e o lugar santíssimo. E pelo estudo de Levítico 16 e Levítico 23, estes 2 capítulos de Levítico, eles aprenderam que há uma obra que era realizada no santuário terrestre ao longo do ano, e havia uma obra de expiação que era efetuada uma vez por ano. Correto. Uma vez por ano, ao longo dos 360 dias do ano, portanto, só havia um dia em que esta obra era feita. Era uma obra especial de expiação que era feita no chamado Dia da Expiação, ou como agora modernamente surge o hábito de dizer o Dia das Expiações, e diz o Dia das Expiações porque era feita expiação pelo povo, pelo santuário,
pelo altar, pronto, era uma série de expiações que eram feitas. Mas e isso acontecia no 10º dia do 7º mês do ano religioso. 7º mês do ano religioso, no 10º dia. Exato. Exatamente. Que corresponde mais ou menos ao mês de outubro do nosso calendário atual. Corresponde ao mês de outubro do nosso calendário. Então eles estudaram e Deus fez com que eles entendessem que há 2 salas no Santuário Celestial e que Jesus, em 22 de outubro de 1844, Jesus passou da primeira sala do Santuário Celestial para a segunda sala do Santuário Celestial, que é chamada, essa segunda sala, o lugar santíssimo, ou seja, muito santo, não é? Então, e eles começaram e o irmão disse há pouco, e eu quero só reforçar este ponto, que o Santuário Celestial seguramente é algo muitíssimo... Quer dizer, de uma dimensão muitíssimo imenso, portanto, vastíssimo. Porque em Daniel 7, como é que nós podemos saber isso? Porque nós temos vários indícios, não é? Digo bem, indícios, não temos certezas, mas os indícios são fortes. Por exemplo, em Daniel 7, na cena do juízo, que vem nos versículos 9 a 14, diz lá que o juízo é assistido por milhares e milhares de anjos. Ora, como é que numa sala exígua poderiam caber milhares e milhares de anjos? Portanto, isso mostra imediatamente, portanto, que aquele espaço tem que ser um espaço imenso. Exatamente. Aliás, o versículo mais exatamente diz que Jesus e o Pai são assistidos nesse juízo investigativo que começou a 22 de outubro de 1844, ele é assistido por milhares de anjos, ou seja, é servido na tarefa que está a fazer por milhares de anjos, mas há milhões que assistem. Isso. Há milhões que assistem. Então, lá dentro estão os milhares que servem Jesus nessa tarefa e estão os milhões que assistem a essa tarefa. Aliás, também. O versículo 10, irmão, se me permite ler, portanto, de Daniel 7, diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O tribunal. O tribunal, exatamente. Aliás, há uma versão, que até é uma versão bíblica católica ou romana, se não estou em erro, é a versão do padre Matos Soares, se não estou em erro, mas peço desculpa se estiver enganado. Mas eu sei que é uma versão católica ou romana, que aqui em Daniel 7.10 diz: assentou-se o tribunal. O tribunal, assentou-se o tribunal. Claro, assentou-se o juiz ou assentou-se o tribunal são quase termos sinónimos, porque onde é que se faz o juízo? O juízo faz-se num tribunal, não é? Portanto, estes termos estão... E o versículo diz mais: e abriram-se os livros. E abriram-se os livros, exatamente. Para fazer esse julgamento. Exatamente. Portanto, este local tem que ser, portanto, um local vastíssimo, não é? Com uma área ou um volume vastíssimo, não é? Exatamente. Mas vamos avançar, irmão. Muito bem. Então os nossos pioneiros compreenderam então que existe o lugar santíssimo e que aquilo que aconteceu a partir de 22 de outubro de 1844 correspondia àquilo que acontecia no tempo de Israel no 7º mês do ano religioso. Muito e no bem. 10º dia desse 7º mês. Certo. E que o 7º dia, o 10º dia do 7º mês, em 1844, curiosamente, aconteceu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, segundo o calendário religioso judaico, o 7º dia, o 7º mês e o 10º dia do 7º mês do ano 1844, o dia da expiação, no judaísmo correto, sem alterações, sem mudanças, no cristianismo aconteceu mudanças e no judaísmo também aconteceram mudanças. É verdade. Então, o judaísmo que existia em meados do século XIX já estava um pouco desviado, certo, também do rigoroso cumprimento do calendário lunar judeu que sempre foi usado nos tempos bíblicos. Então, quem é que tinha o conhecimento de que realmente verdadeiro, de que no ano de 1844 o dia da expiação para os judeus calhou exatamente no dia 22 de outubro? Eram os judeus caraítas. Os judeus caraítas eram um grupo de judeus que ainda se mantinham fiéis ao calendário lunar, que cumpriam as festas religiosas do Antigo Testamento, dadas por Deus a Moisés para o povo, para a sua igreja. Eles ainda cumpriam essas festas religiosas exatamente segundo o calendário lunar. E eles sabiam que naquele ano, o dia da expiação calhou no dia 22 de outubro de 1844. Curiosamente, a data marcada pelo povo do Advento para a segunda vinda de Cristo e que marcava o fim dos 2300 anos de Daniel 8:14, curiosamente, a data que eles marcaram, 22 de outubro de 1844, era o dia da expiação para os judeus aqui na Terra nesse ano. E isto é muito bonito, isto é muito interessante. É, sem dúvida. Jesus decidiu no céu, Jesus no céu,
portanto, iniciou o dia da expiação, iniciou o juízo investigativo, iniciou a purificação do santuário, exatamente no mesmo dia em que aqui na Terra era efetuado o dia da expiação entre os judeus. Muito bem, muito bem. Isto é bonito. O que mostra, portanto, que o Senhor se serviu exatamente do tipo, não é? Daquilo que acontecia como festa religiosa. Para fazer cumprir, portanto, o antitipo. Exatamente. Isso para mesmo. Fazer cumprir o antitipo. Isso mesmo. Porque tudo tem que bater certo. Exatamente. Agora, quem foi, portanto, quem foi a pessoa, o pregador que descobriu essa data? Pois bem, muitas vezes nós pensamos que quem descobriu a data foi Guilherme Miller, Guilherme em português, em inglês é William Miller, mas quem descobriu verdadeiramente, portanto, a importância da data do 10º dia do 7º mês foi um homem chamado Samuel Snow. E ele tomou a sério, portanto, a ideia do Guilherme Miller, mas ele então foi investigar e descobriu, portanto, porque Guilherme Miller ele tinha dado a primeira data de março de 1843, e depois ele, ao descobrir a não existência do ano zero, ele teve que então adiantar mais um ano e descobriu, portanto, a data de março, portanto, na primavera de 1844, mas foi Samuel Snow que verdadeiramente apontou para a data de 22 de outubro. E curiosamente, e isto foi um detalhe que apenas ontem eu soube, isto numa reunião de pastores que houve aqui em Portugal, dirigida pelo pastor Alberto Tima, e ele referiu que foi no dia 6 de outubro de 1844, 6 de outubro, ou seja, apenas 16 dias antes de 22 de outubro, que Guilherme Miller reconheceu a validade da data de 22 de outubro. Até aí ele estava um pouco cético, ok? Embora, portanto, ele estivesse certo, digamos, na sua compreensão geral, mas foi um outro millerita, Samuel Snow, que descobriu mesmo, portanto, a data de 22 de outubro, com base precisamente no calendário dos judeus caraítas que o irmão mencionou há pouco. Portanto, tudo isto são detalhes e que mostram, portanto, que Deus estava a pouco e pouco a levar aqueles que eram fiéis a Ele e que queriam conhecer mais da sua palavra, passo a passo, na descoberta e na compreensão de verdades fundamentais. Ou seja, o que é que, agora, vendo as coisas ainda num âmbito mais alargado, o que Deus estava a fazer era, reparem, estava a dar continuidade ao trabalho que foi iniciado pelos reformadores protestantes de descobrirem verdades da palavra de Deus. Isso. A reforma protestante, voltamos a dizer aqui, portanto, nós assumimos, e eu pessoalmente assumo, digamos, a minha grande admiração pelo trabalho dos reformadores protestantes. Portanto, eles foram homens que se deixaram conduzir por Deus, já o dissemos e voltamos a dizer, não estavam isentos de erro, mas foram homens que se deixaram dirigir por Deus e, na altura, fizeram um trabalho extraordinário de descoberta de grandes verdades bíblicas. E a grandiosíssima verdade que foi descoberta no período da Reforma Protestante, voltamos a dizer, foi a grande verdade da justificação pela fé. Mas depois Deus, a passo e passo, foi conduzindo o seu povo e chegamos ao século, na primeira metade do século XIX, e agora o povo de Deus vai descobrir verdades que eram absolutamente essenciais para esta época e para a finalização da obra de Deus na Terra. Portanto, eu diria que, e olha, por acaso isto também foi algo que ontem o pastor Alberto Timo partilhou connosco, houve 3 grandes movimentos reformatórios, portanto, na história destes últimos 20 séculos. O primeiro foi o próprio cristianismo em si, não é? Com o grande boom que aconteceu no dia de Pentecostes, no ano 31. Depois foi o boom que o movimento da Reforma Protestante trouxe e finalmente foi o movimento adventista, não é? Em 1844 que veio, digamos, por assim dizer, completar o trabalho iniciado pelos reformadores protestantes, não é? E nós hoje, digamos, somos responsáveis, ou pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de comunicar este conjunto de verdades, esta palete de verdades, este pack de verdades ao mundo. E apresentá-lo de uma forma coerente, porque estas verdades que compõem este conjunto de verdades, ou este sistema de verdades, dá-nos uma compreensão clara, objetiva, precisa, abrangente do que Deus é e daquilo que Ele faz por nós, seu povo e pela humanidade em geral, mas mais particularmente pelo seu povo, porque nem todos da humanidade aceitam
que Deus trabalhe com eles. Portanto, é este, digamos, o grande conjunto de verdades, portanto, que foi descoberto, repito, a partir do grande desapontamento e a partir da luz que veio ou proveio do estudo bíblico do assunto do santuário. Em Levítico 16 e em Levítico 23. Em Levítico 16, por exemplo, eles descobriram que Deus pedia que fosse feita então no 10º dia do 7º mês a expiação pelo santuário, não é? E era pedido ao povo que afligisse a sua alma nesse dia, em virtude do trabalho que estava a ser feito dentro da segunda sala no lugar santíssimo pelo sumo sacerdote, para purificar o santuário dos pecados do povo, que entretanto tinham sido transferidos para dentro do santuário através do sangue dos cordeiros que eram oferecidos em holocausto. O pecado passava do pecador para o cordeiro, certo, e através do sangue do cordeiro o sangue era levado para dentro do santuário. E esse sangue culpado, digamos assim, do pecado das pessoas, esse sangue contaminava o santuário. Certo, porque era sangue ele próprio contaminado. Exatamente, é um sangue contaminado. O registro dos pecados das pessoas que existe no Santuário Celestial contamina, de facto, o Santuário Celestial. Muito bem. São livros onde estão registados as coisas, desde as menos horríveis às mais horríveis que os seres humanos fazem. Tudo, está lá tudo registado. Então, está lá tudo registado. E esse registro é um registro negro, que realmente macula, mancha o Santuário Celestial. Só o facto de estar lá escrito aqueles pecados que as pessoas cometem, não é? Então, isso tudo mancha. E o santuário precisa, de facto, ser purificado. Essa purificação do santuário é precisamente o apagamento do santuário dos registros que lá se encontram. Muito bem. E, portanto, o santuário fica limpo daqueles registros, daquelas... Já agora, irmão, se me permite só um detalhe que talvez ajude aqueles que nos acompanham a perceber melhor isto. Eu subscrevo na íntegra aquilo que o irmão acabou de dizer, porque essa é a compreensão de nós, adventistas do sétimo dia, de que a purificação do santuário mencionada em Daniel 8,14 é nada mais, nada menos do que o apagamento dos pecados. O apagamento dos registros. Dos registros, portanto, que estão no santuário celestial. Assim como no dia das expiações, no santuário terrestre, o dia das expiações correspondia ao apagamento, ou à purificação do santuário dos pecados que tinham sido aí anualmente depositados ao longo do ano, não é? Claro, era tudo feito de forma simbólica, não é? Era o veículo, o sangue era o veículo pelo qual os pecados eram depositados no santuário ao longo de 359 dias do ano, e era também pelo sangue o veículo pelo qual esse mesmo santuário era purificado. Já agora aqui um detalhe, como é que o primeiro sangue contaminava e o segundo purificava? É muito simples, reparem, quando o pecador ia com o animal ao santuário, dirigia-se ao sacerdote para confessar o seu pecado, levando o animal, o que é que ele tinha que fazer antes que o animal fosse imolado? Ele tinha que colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal e fazer uma confissão do seu pecado. Ao fazer essa confissão, o que é que acontecia? Simbolicamente, obviamente. O seu pecado era transferido para o animal. E a inocência do animal, visto que o animal não tinha culpa nenhuma do pecado que aquela pessoa tinha cometido, a inocência do animal era transferida para o pecador. Ou seja, havia uma transferência em duplo sentido. Repito, o pecado do pecador era transferido para o animal inocente e a inocência do animal era transferida para o pecador. No fim dessa transferência estar concluída, onde é que estava o pecado? Pois bem, o pecado agora estava no animal e não no pecador. Ora, como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então quem é que deveria ser morto? Pois bem, quem deveria ser morto inicialmente era o pecador. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor encontrou então um sistema pela qual a culpa do pecador pudesse ser expiada, ou seja, solucionada, não é? Então, repito, o pecado ou a culpa do pecador era transferida para o animal e a inocência do animal para o pecador. Então o animal era culpado, então porque o animal era culpado, o sangue agora estava no animal, era o animal que agora deveria pagar com a sua própria vida esse mesmo pecado, ok? A expiação Exatamente. É, por assim dizer, uma transferência, ok? Então, por isso é que o pecador saía do santuário não apenas vivo, mas liberto de toda a culpa, mas o animal tinha perecido. E esse sangue, então, do animal, que saía do animal quando ele era imolado, era um sangue contaminado. Porquê que era contaminado? Porque o animal tinha recebido o pecado. Então, era esse pecado que ia dentro do sangue, tudo isto de forma simbólica, não se esqueçam. Não há aqui nada de misticismo, não é?
o pecado que ia nesse sangue agora era depositado no interior lá do lugar santo. E isto era feito várias vezes ao dia, durante todos os dias do ano, à exceção de um dia, não é? Então acumulavam-se durante o ano pecados e mais pecados e mais pecados. Depois, no dia das expiações, havia um bode, que era o bode que era oferecido ao Senhor, sobre o qual não era feita nenhuma confissão. Logo, o sangue daquele bode não era um sangue contaminado, era um sangue puro, porque nenhuma confissão tinha sido feita sobre o bode. Então, esse sangue do bode, o do bode para o Senhor, era, portanto, um sangue puro. E era através desse sangue puro que o santuário ia ser purificado. Estão a ver? Ok? Portanto, tudo isto era símbolos daquilo que acontece no verdadeiro santuário celestial, e no verdadeiro santuário celestial também vai haver um momento em que se vai proceder à purificação do santuário. Assim como os pecados eram perdoados ou limpos do santuário terrestre, no antítipo, no santuário celestial, portanto, os pecados são apagados. E vocês perguntarão, então, mas aquelas pessoas que não aceitaram Cristo como seu Salvador? É muito simples. Vamos imaginar, agora aqui é apenas algo que eu vos peço para imaginardes desta forma, que é o seguinte, mas creio que também, enfim, embora não conheçamos os pormenores da realidade, mas a realidade não será muito diferente disto que eu irei dizer. Reparem, no santuário celestial, portanto, há uma base de dados, ok? E nessa base de dados, portanto, está lá o currículo de vida, o currículo vitae, para usar a expressão latina, de cada pessoa que viveu neste planeta Terra, desde Adão e Eva até à última geração, ok? Cada um de nós tem o seu currículo vitae lá no santuário celestial. E nesse currículo vitae são apontados os pecados. Isso. Ora, se eu aceito Jesus como meu Salvador e peço perdão pelos meus pecados e agarrando-me ao seu poder, eu sou vencedor desses pecados, então esses pecados são apagados, não pelos meus méritos, são nulos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, ok? Então, e o que é que acontecerá, portanto, aos registros daqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador? Pois bem, amigos, o que acontece com esse é o seguinte, é que aí os pecados são apagados porque o próprio registro dessas pessoas que não aceitaram Cristo é completamente apagado, porque há aquela expressão na Bíblia, diz que os nomes serão apagados do livro da vida do Cordeiro, ok? Ao passo que os nomes daqueles que aceitaram Jesus, esses nomes não são apagados, o que é apagado é o registro dos seus pecados, e é apagado porque foi feita uma investigação para verificar se cada pecado cometido pela pessoa foi confessado ou não. E se foi confessado, portanto, foi perdoado, ok? Portanto, repito, os registros, as folhas, os currículos vitais daqueles que aceitaram Jesus permanecem, mas com o currículo limpo. Ao passo que daqueles que não se arrependeram, pois bem, aí é apagar tudo, incluindo o próprio registro do nome, ou seja, o nome desaparece. E, portanto, só serão salvos aqueles cujos nomes permanecem no livro da vida do Cordeiro. Está claro então este ponto? Espero que tenha ajudado para poderem compreender, no fundo, qual é o trabalho que o Senhor exerce neste momento como sumo sacerdote no santuário celestial. Ok. Os registros dos ímpios serão examinados durante o milénio, não é? Durante os 1000 anos. Eles serão examinados e é com base nesses registros dos ímpios durante os 1000 anos, mas que, portanto, que o castigo, digamos assim, ou a punição que os ímpios receberão será de acordo com esse registro que será... É verdade, irmão, e ainda bem que o irmão diz isso, porque eu há bocadinho disse que tudo é apagado, e é verdade, portanto, os livros os nomes são apagados. Agora, o Senhor deve conservar, digo eu, isto é uma imaginação minha, obviamente, não é? Porque nós, como eu disse há pouco, não conhecemos os detalhes, não é? E eu é que na minha mente imagino que as coisas sejam assim. Mas será conservado talvez um tipo de arquivo morto, não é? Em que durante o milénio, portanto, esses arquivos mortos, é verdade, são apresentados aos redimidos para que eles possam compreender porque é que essas pessoas não foram salvas. Okay. Esses registros existem, mas não fazem parte do ritual do santuário. Porque no ritual do santuário,
Mas uma coisa é certa, os nomes dos ímpios são excluídos do livro da vida, isso é factual. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E até mesmo muitos nomes de crentes ao longo dos séculos, crentes em Jesus, no Filho de Deus que viria à Terra para salvar a raça humana, que se disseram crentes, e, portanto, muitos desses nomes serão também apagados do livro da vida. Apagados, exato. Desde 1844 têm estado a ser apagados muitos nomes de pessoas cuja vida não correspondeu à profissão de fé que tinham. Exato, é isso. Pronto, esses serão apagados também do livro da vida e são de crentes, de fiéis, ou seja, entre aspas, não é? Não foram verdadeiramente fiéis. Aliás, irmão, se me permite, eu diria que, não, é o que está escrito, isso não sou eu que digo, isso é uma revelação clara. Este juízo investigativo que está a decorrer no Santuário Celestial, oficiado pelo Nosso Senhor Jesus Cristo, e que está a decorrer desde 22 de outubro de 1844, é um juízo que diz respeito, nas palavras do apóstolo Pedro, à casa de Deus. Isso, muito bem. Ou seja, quem são aqueles que são objeto dessa avaliação? Isso mesmo. Pois bem, à luz da parábola das bodas, que vem registada em Mateus 22, só aqueles que aceitaram, ouçam bem, só aqueles que aceitaram o convite para vir às bodas é que serão examinados pelo rei. Porque lá em Mateus 22, o que é que acontece? Houve alguns que não aceitaram o convite, ou melhor, rejeitaram o convite para vir às bodas. Esses nem passam pelo juízo. E não passam pelo juízo porquê? Porque já estão condenados. Ou seja, porque à partida, irmãos, estamos todos condenados. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há, mas para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, só aqueles que se entregaram a Cristo de todo o seu coração, para esse é que não há nenhuma condenação, o que pressupõe que para aqueles que não aceitaram Jesus, esses estão sob a condenação, não é? E, portanto, aliás, há um texto muito claro que está no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 18, que, se me permitem, eu irei ler. João 3:18, que diz o seguinte, João capítulo 3 e no versículo 18 diz assim, quem crê nele não é condenado. Quem é que não é condenado? Quem crê nele. Nele é em quem? Nele, Jesus Cristo, obviamente. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, quem não crê em Cristo já está condenado, ou seja, continua na condenação. Porque à partida, estamos todos condenados. Todos mesmo. Porque não há um justo nem um sequer. Estão a entender a lógica, irmãos? Repito, segundo a Bíblia, não há um justo nem um sequer. Então, à partida, estamos todos condenados. Agora, entre esta massa total de seres humanos que estão condenados, aqueles que reconhecem que estão perdidos, que são pecadores e que apelam para Jesus Cristo, fazem apelo à misericórdia e ao perdão de Jesus Cristo, são aceitos por Ele. Ao serem aceitos por Ele, são perdoados, não com base nos seus méritos que não existem, que são nulos, mas com base nos méritos de Jesus Cristo. Certo? Então, para esse é que não há nenhuma condenação. Ora, aqueles que serão examinados no juízo são todos aqueles que um dia, escutem bem, fizeram profissão de aceitar Jesus como seu Salvador. É isso mesmo, muito bem. Só que o juízo o que é que vai avaliar? Se a sua profissão de fé corresponde à prática ou não. Exatamente. Infelizmente, isso mesmo, para muitos não corresponderá. É isso. Portanto, e esse é o cerimonial, e esse é todo o trabalho que está a ser feito no Santuário Celestial desde 1844. Portanto, é apenas o exame dos casos dos crentes. Que já foram crentes. Porque segundo aquela parábola que eu há pouco vos falei, portanto, a parábola das bodas, como é conhecida, reparem, eu vou ler, por exemplo, o versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Estas bodas são as bodas do Cordeiro, mencionadas, por exemplo, em Apocalipse 19. E diz assim, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas e estes não quiseram vir. Estes não passam pelo juízo. Estes não passam, já estão condenados, porque não aceitaram o convite. Agora, houve um que aceitou, pelo menos aqui na linguagem da parábola, que aceitou, reparem, e agora reparem, o versículo 10 diz, e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, curioso, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E esta festa nupcial representa o reino da graça, portanto, o reino da graça que Cristo veio iniciar quando veio a esta terra na sua primeira vinda.
Depois diz assim o versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. Que vestido de núpcias é este? Pois bem, é o vestido da justiça de Cristo, Cristo nossa justiça, ok? Ou seja, e porquê que este indivíduo não estava trajado com o vestido de núpcias? Porque certamente ao entrar no hall de entrada daquela sala de banquetes, digamos assim, estava à disposição dele uma veste nupcial, e ele olhou para a veste nupcial e terá pensado, bom, mas essa veste não é melhor que a minha, portanto a minha é boa, portanto porque é que eu não hei de entrar na sala do banquete com a minha veste? Ou seja, é alguém que estava ciente da sua justiça própria, não quis aceitar a justiça de Cristo, a sua justiça própria impediu de aceitar a justiça de Cristo. E então o rei dirige-se a esse indivíduo, versículo 12 de Mateus 22, e disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Sabem porque que ele emudeceu? Porque ele não tinha nenhuma desculpa para dar. Exato. Portanto, ele ficou sem palavras. Então, disse o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quem é que o rei examina? O rei só examina aqueles que aceitaram o convite para vir às bodas. Sim, muito Agora, bem. entre aqueles que vêm às bodas, há aqueles que se vestem de vestido nupcial e eles passam no juízo. E seja, essa veste nupcial, não esqueçamos, é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo, exatamente. A justiça Temos de Cristo. Temos que ter o caráter de Cristo para habitarmos na nova terra. Exatamente. E aqueles que não aceitaram essa veste nupcial e, portanto, serão rejeitados no juízo. Então, repito, o juízo investigativo que decorre no céu desde 22 de outubro de 1844 só vai analisar o caso ou os casos daqueles que fizeram profissão de aceitar Jesus como seu Salvador. Correto, muito bem, okay? Isso mesmo. Aqueles que não aceitaram, nunca quiseram saber de Cristo para nada, esses não passam em juízo, porquê? Porque estão condenados. Portanto, esse nem é preciso perder tempo com eles porque estão condenados. Agora, dos que fizeram profissão de aceitar Jesus como seu Salvador, o juízo vai investigar, ok, este diz cristão, este diz cristão, este diz cristão. Agora, destes que dizem cristãos, qual é o cristão genuíno? Esse passa no juízo, o que não é genuíno não passa. E será rejeitado. Por isso é que o irmão disse há pouco, e muito bem, que há nomes de pessoas que aceitaram um dia, que fizeram profissão de aceitar Jesus, que serão rejeitados. Infelizmente. Aliás, Mateus 7, Jesus não disse que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isto e aquilo. Então, se eles fizeram coisas em nome de Cristo, o que é que eles eram? Não se diziam cristãos? E o Senhor, no entanto, vai dizer, nunca vos conheci. Vós praticais a iniquidade, ou seja, eles não permitiram que Cristo transformasse o seu caráter. Exatamente, claro? É isso mesmo. Okay, portanto, pronto, eles descobriram, por exemplo, que Hebreus no capítulo 9 e no verso 23, eles descobriram que é falado, aqui é mencionado uma purificação das coisas celestiais. Portanto, lembre-se, Daniel 8,14 diz até 2300 anos, ou dias proféticos, anos, Daniel 8,14, e o santuário será purificado. Portanto, tinha que haver uma purificação do santuário celestial a começar em 22 de outubro de 1844, e realmente Hebreus capítulo 9, versículo 23, fala numa purificação também das coisas celestiais, não é? Porque as figuras das coisas que estão nos céus necessitavam de ser purificadas, e as coisas celestiais também necessitavam de ser purificadas. E, portanto, é isso que diz o versículo 20 e 23 do capítulo 9 de Hebreus. Então, eles descobriram estas conexões todas de Levítico 16, Levítico 23, com Hebreus, etc., com o Apocalipse também. Certo. Então, o Espírito Santo começou a mostrar-lhes que começou, nesse dia de 22 de outubro de 1894, uma obra de purificação do santuário ou de remoção, portanto, ou apagamento definitivo dos pecados, portanto, que estão registados em nome daquelas pessoas, desses professos crentes, e assim essa obra está a decorrer e vai terminar em breve, terminando com o caso dos que estiverem a viver sobre a Terra. Exatamente. Começou em 1844 com o caso dos que já tinham vivido, mas que tinham morrido desde Adão e Eva. Exato. E agora, em breve, o caso passará ao caso daqueles que estarão a viver ainda sobre a Terra, portanto, quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Não é quando ele vier pela segunda vez. Então o juízo termina com o caso dos vivos que estiverem a viver. Já agora eu vou dar aqui uma nota pessoal. E digo bem, nota pessoal, ou seja, é uma compreensão minha. Não quero fazer disto doutrina, e que fique bem claro que eu não estou a afirmar a pé juntos que assim seja. Eu acredito, embora não saibamos, mas eu, enfim, tenho esta convicção, enfim, até prova em contrário,
eu tenho, portanto, esta convicção que o caso dos vivos só se iniciará quando se iniciar o alto clamor sob o poder da chuva serôdia. Porquê é que eu afirmo isto? Não afirmo isto apenas assim no vazio, que é o seguinte, quando se der o alto clamor, esses que participarão do alto clamor serão beneficiados com uma bênção especial, e essa bênção especial é chamada de chuva serôdia. Isso, o que é essa chuva serôdia? É digamos, é uma bênção especial, portanto é uma medida especial do Espírito Santo que vem sobre essas pessoas. Vocês dirão, então mas o Espírito Santo pode ser dado em maior ou menor dose, entre aspas, e eu digo sim. Por exemplo, quando Elias estava para ser arrebatado ao céu, ele não disse para Eliseu que iria dar continuidade ao seu ministério nesta terra, olha, pede-me o que tu quiseres. E o que é que Eliseu pediu? Dá-me uma porção dobrada do teu Espírito. Então, é possível ter uma porção dobrada do Espírito? Sim. Por exemplo, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, não diz o texto em Mateus 3 que desceu sobre ele o Espírito Santo? Eu pergunto, mas será que Jesus antes do batismo não tinha o Espírito Santo com ele? É óbvio que tinha, mas a partir do batismo recebeu uma medida maior, ou uma dose entre aspas, uma dose maior, ou seja, um poder maior vindo do Espírito Santo. Então eu acredito também que os crentes da última geração que participarão do alto clamor, embora tenham tido o Espírito Santo, porque se não tivessem não chegavam ao estado de maturidade espiritual que chegaram, mas quando chegar esse momento, que é um momento absolutamente cruciante, de crucial importância na história da Terra, eles receberão uma dose maior, uma medida maior do Espírito Santo, na forma da tal chuva serôdia, ok? Mas, aqueles que receberem essa medida especial do Espírito Santo, denominada de chuva serôdia, terão ser pessoas que, digamos, atingiram, digamos, uma grande maturidade espiritual, através do processo do reavivamento e de uma reforma consequente. E por isso foram selados. Então, andando para trás, aqueles que participarão do alto clamor são aqueles que receberam a chuva serôdia, mas aqueles que receberão a chuva serôdia são aqueles que unicamente foram selados. Isso. E o que é que o selamento significa? O selamento significa que a obra, digamos, está completa neles. Eu vou dar uma imagem, uma ilustração. Quando, por exemplo, numa fábrica, por exemplo, numa linha de montagem de um carro, de um eletrodoméstico, de um telemóvel, reparem, há uma linha de montagem, não é? Há operários ao longo dessa linha de montagem, um mete uma peça, outro mete outra peça, no caso dos automóveis, um mete as rodas, outro mete o motor, enfim, estão a ver. Quando esse automóvel, ou esse eletrodoméstico, ou esse smartphone chega ao fim da linha de montagem, vai ser testado para ver se funciona, portanto, se cumpre o objetivo para o qual foi criado ou fabricado, certo? E se tudo está a funcionar bem, o que é que acontece? Recebe um selo de qualidade. Isso. O selo só é colocado no produto final, não é no produto enquanto está a meio. Então, o selamento do povo de Deus ocorrerá quando? Ocorrerá quando o processo estará concluído, não a meio. É isso mesmo, correto? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando é que esse processo estará concluído? Estará concluído exatamente quando estiver para se iniciar o alto clamor. Por isso é que eu digo que aí o Senhor já pode olhar para esses que estão vivos e dizer, ok, eles já estão selados, então agora vamos encerrar, digamos, o juízo com estes aqui. É esses dados, ou seja, esta compreensão que me leva a crer, a mim, isto não é doutrina, não é? Que o julgamento dos vivos, repito, o julgamento dos mortos iniciou-se lá a 22 de outubro de 1844 com Adão e Eva, os nossos primeiros pais, e o Senhor tem estado a analisar geração após geração ao longo da história, e há de chegar à geração dos vivos nesse, digamos, na reta final da história deste mundo. Isso, exatamente, é isso mesmo. Eu também penso assim, também sinto isso sim, também, pela análise dos textos, é essa a ideia também que eu tenho. Ok, irmão. Então, o que é que nós podemos dizer mais desta lição? Pronto, então... Já agora, eu estou a olhar aqui para portanto, para uma nota, portanto, que está aqui na lição de terça-feira,
e este comentário que vem depois da segunda pergunta, que diz assim: uma vez que Cristo vem para dar os seus galardões finais, deve haver um juízo antes disso para mostrar quem vai receber que galardão quando ele vier. Isto faz todo o sentido, irmãos, e faz toda a lógica. E há dois textos cruciais que nós encontramos, depois de explicar isto o irmão pode falar, em Mateus 16, 27, diz o seguinte, Mateus 16, 27 diz o seguinte: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então o quê? Dará a cada um segundo as suas obras. Como é que Jesus pode dar o galardão a cada um segundo as suas obras se não tiver havido um juízo prévio que determina que galardão é que cada um vai receber? Isso. Estão a ver? E esta noção é repetida por João no seu livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 12, que é praticamente uma réplica das palavras de Jesus, lá em Mateus 16, 27, e aqui diz em Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, quando o Senhor vier, o galardão já está determinado. Se está determinado, teve que haver um juízo prévio. Estão a ver porque é que faz todo o sentido e toda a lógica, portanto, afirmar, como nós, adventistas do sétimo dia, afirmamos que a segunda vinda de Jesus tem que ser obrigatoriamente precedida, repito, sublinho, precedida por um juízo. Ou seja, o juízo não vai ocorrer depois de Jesus vir, tem que ocorrer antes. Porque quando Jesus vier, está tudo decidido, está tudo deliberado. Os veredictos finais estão dados. E foram dados esses veredictos quando? No juízo pré-advento. Estão a ver? Faz isto sentido para vós, irmãos, sim ou não? Ok? Muito sentido, é isso mesmo, muito sentido. Okay. Portanto, e irmão, depois avance. aqui, portanto, eles compreenderam pela análise dos textos que neste 10º dia do 7º mês a igreja tinha que afligir a sua alma. Eles entenderam o que é que isto quer dizer. O afligir a sua alma significa uma preparação do nosso caráter, da nossa alma, do nosso caráter, da nossa espiritualidade, da nossa mente e do nosso coração para a vida eterna, não é? Este afligir a alma implica o afastar o pecado da nossa vida. Exatamente. E este afastar do pecado da vida era a preparação necessária para que os nossos casos, ao serem examinados no santuário celestial, possam passar com êxito, para que possamos passar com êxito, cada um de nós, no julgamento que está a decorrer no santuário celestial, temos que afligir a nossa alma. Exatamente. Então, o afligir a nossa alma tem a ver com afastar o pecado de nós. E assim como no dia das expiações, no calendário israelita era um dia não era um dia de regozijo, era um dia de contrição. Era um dia em que cada pessoa se examinava profundamente a si mesma, não é? E estava, portanto, numa atitude humilde. E nós hoje, desde 1844, ou mais precisamente desde 22 de outubro de 1844, estamos a viver no dia antitípico das expiações. Isso. O que é que isso deve significar para nós? Irmãos, deve significar para nós que nós devemos viver as nossas vidas hoje, no tempo de hoje, de forma contrita. Isso, com contrição. Não é de forma hilariante, não é como se estivéssemos em clima de festa, não. É de forma contrita. Com aflição de alma. Com aflição de alma, examinando... Aflição de alma porque nós temos pecados que temos ainda que abandonar e vencer. Exatamente, isso mesmo. É essa contrição de alma. Exatamente, não é? Exatamente. Portanto, ou isto seja, é um assunto muito sério, muito solene. Muito sério, porque nós temos que viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade, e temos que ter essa aflição de alma para pedir ao Senhor, pela sua graça, pelo seu Espírito, nos ajude a viver essa vida de santidade. Exatamente, e mais uma vez queremos aqui enfatizar, irmãos, que esta vida de santidade não é um produto nosso. Nós não conseguimos produzir santidade por nós mesmos. Nós próprios, não. Isso é impossível, isso é completamente impossível. O que nós devemos fazer é buscar ao Senhor continuamente, porque só Ele é que pode operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, conforme o apóstolo Paulo disse. Agora, para o Senhor poder fazer essa obra em nós, nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é manter a nossa ligação com Ele, a nossa comunhão com Ele. Fruto dessa comunhão ou dessa ligação com Ele, então o Senhor aí tem legitimidade ou liberdade para poder atuar em nós, mas nós temos que conceder isso, usando a imagética de Apocalipse 3, da mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Nós temos que abrir a porta do nosso coração
para Cristo poder entrar e fazer a sua obra dentro de nós. Caso contrário, ele não pode fazer, porque não se sente autorizado a fazê-lo. Está Portanto, claro, é isso mesmo. E essa aflição de alma está mencionada no versículo 29 de Levítico 16. Isso. E está mencionado também... E pode ler, irmão, leia esse texto, por favor. Levítico 16, 29. Eu não tenho aqui o texto diante de mim. Eu posso ler então. Pode ler sim, irmão. Então, Levítico, capítulo 16 e versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Portanto, e o versículo 30 posso ler também, porque naquele dia, qual dia? O dia das expiações, se fará expiação por vós, para purificar-vos, Então, tem que haver uma obra de purificação em nós. E sereis purificados de quantos pecados? De todos os vossos pecados perante o Senhor. Não é apenas de alguns, queridos, é de todos. E eu temo por mim, em primeiro lugar, e temo também pelos meus queridos irmãos e irmãs, que muitas vezes não possamos não ter a plena consciência de que, se bem que nós possamos olhar para trás na nossa experiência espiritual e ver que pela graça e pelo poder do Senhor muitos pecados foram vencidos, isso não significa que já todo o trabalho de purificação tenha sido feito, ou esteja concluído. Isso mesmo. Portanto, devemos ter a tal humildade, a tal aflição de alma para perceber o que é que possa haver ainda em nós que não está em conformidade com a vontade de Deus, é expressa na sua santa lei. Porque sem isso nós não passamos com êxito no Tribunal Celestial, no julgamento que está a decorrer desde 1844, sem isso nós não vamos passar. E não pensem que eu, ao dizer isto, eu estou convencido que eu já tenho esse trabalho concluído em mim e que estou a falar para vós do cimo do pedestal. Não, irmãos. Não. Eu estou a falar numa posição bem humilde e até sinto, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, que sou o principal dos pecadores. Portanto, eu estou a falar isto não porque eu seja uma autoridade em si mesma, não, eu estou a falar com base naquilo que está revelado. E que é para aplicar-se a mim e aplicar-se a cada um de vós, não é? Portanto, eu não estou a falar aqui como sendo já alguém que sente que atingiu o topo, não, longe disso. Aliás, há aqui uma citação de Ellen White que vem aqui na lição de sexta-feira, dia 24 de maio, que diz o seguinte: o facto de os reconhecidos filhos de Deus serem representados como estando na presença do Senhor com vestes sujas, deve levar a quê? À humildade e ao profundo exame do coração por parte de todos os que professam o seu nome. Levar a quê? À humildade e ao profundo exame. Era este profundo exame que caracterizava, portanto, a atitude dos judeus no dia das expiações. Por isso é que se diz aqui que afligireis as vossas almas. Este afligir da alma era este profundo exame do coração. Os que estão realmente a purificar o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião extremamente humilde. Não apenas humilde, é extremamente humilde. Sim. Quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem e tanto menos pureza ou santidade verão em si mesmos. Isto é muito importante, queridos. Mas exatamente, portanto, há um profundo senso de humildade. Isso. E há um senso do padrão elevado a alcançar. Elevadíssimo. E que nós não estamos a viver esse padrão elevado que Deus quer. Mas, por outro lado, o texto que o irmão está a ler na lição de sexta-feira... Agora, também vou terminar com esta nota positiva, já agora, irmão, nesta lição. Não sei se era isso que o irmão queria fazer, terminar. Mas eu posso terminar dizendo talvez assim, não. Mas, embora devamos reconhecer o nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. E porquê que não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós? Porque ele acusa-nos justamente. E porquê que ele nos acusa justamente? Porque nós, efetivamente, temos cometido pecados sob a influência dele. Temos caído nas suas tentações. Somente Cristo pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não nos nossos méritos, mas nos seus. Exatamente. Mas para isso, para nós termos a certeza de que o Senhor toma o nosso caso em mãos, nós temos que nos render inteiramente a Ele, porque senão o Senhor não pode legitimamente
tomar o nosso caso em mãos, porque nós não demos o nosso caso a Ele. Como é que o Senhor pode tomar então o meu caso nas suas mãos se eu não me entrego completamente a Ele? Estão a ver, irmãos? Pois. Isto é algo muito sério, muito solene. É muito sério, é muito sério. No entanto, o texto que nós lemos aqui, que está na lição de sexta-feira, também nos diz, e prestem muita atenção, na terceira linha, a partir do final da terceira linha, diz: os que estão realmente a purificar o caráter mediante a obediência à verdade. Isso. Ou seja, eles têm um senso de humildade muito grande, porque sentem que o padrão a atingir é elevado, mas por outro lado o texto inspirado diz-nos que eles estão realmente a purificar o seu caráter. Ou seja, eles estão numa caminhada em que estão de facto a progredir e a purificar o seu caráter, mediante a obediência à verdade. Portanto, a obediência à verdade purifica o caráter, e quanto mais obedecemos ao Senhor, mais purificamos o nosso caráter, não é? E talvez mais o Espírito Santo opera em nós, e faz essa purificação. Talvez um bom indicador eu acho um bom indicador para mim, e creio que será um bom indicador para todos vós, irmãos, é o seguinte: será que nós podemos honestamente, e aqui temos de ser honestos e genuínos, e não podemos estar aqui com fingimentos, será que honestamente nós podemos olhar para trás e dizer, pela graça de Deus, eu hoje já não sou o que era no passado? Isso, quando eu digo passado, há meses, há anos atrás, ok? Sim, houve um progresso, tem havido um progresso, se sim, louvado seja Deus por isso, alegremos-nos, mas nunca fiquemos, digamos, nunca caiamos na presunção de pensar que esse trabalho está concluído. Há sempre, algo. Pelo contrário, à medida que olhamos para Cristo e estudamos o seu caráter, vemos, portanto, que ainda falta mais um degrau a atingir, e depois de atingirmos esse, verificamos que falta mais outro grau ainda a atingir, porque o texto diz que eles estão realmente a purificar o caráter. Exato. E depois, 2 linhas mais abaixo, diz que eles têm um forte desejo de serem conformes à imagem de Jesus. Então, se eles têm um forte desejo de ser conformes à imagem de Jesus, será que o Espírito Santo e Jesus não os ajudam a conformar com a imagem de Jesus? Claro que sim. Por isso é que o texto diz que eles estão a conformar-se à sua imagem. Agora, também queria chamar a atenção daqueles que nos estão a ouvir, que logo a seguir a este parágrafo que nós lemos, que está em sexta-feira, se os irmãos pegarem no livro Testemunhos, volume 5, de onde este texto foi tirado, se pegarem no volume 5 dos Testemunhos e lerem a página 472, os irmãos vão encontrar este texto que eu agora vou ler, para que os irmãos tenham a noção de que realmente é um alvo que tem que ser alcançado, é um alvo que tem que ser atingido. E há muitos que pensam, mesmo aqueles que ensinam, muitos teólogos e pastores, acreditam que isto é um alvo que nunca será atingido, que nunca será alcançado. E alguns ensinam que é mais ou menos como aquela cenoura que se põe à frente do burro para fazer com que o burro caminhe para apanhar a cenoura, mas nunca apanha a cenoura. A cenoura vai estando sempre à frente da cabeça dele, ele nunca apanha a cenoura, mas como ele quer a cenoura, vai caminhando. Então, há teólogos que ensinam que é um alvo que nunca se alcança, mas isto é falso, isto é um alvo alcançável. E agora reparem, logo no parágrafo a seguir, e eu estou a ler aqui, reparem, no volume 5, Testemunhos para a Igreja, diz assim: entretanto, jamais devemos ficar satisfeitos. Isto é logo imediatamente a seguir, ok? A última linha do texto de sexta-feira. Entretanto, jamais devemos ficar satisfeitos com uma vida pecaminosa. É um pensamento que deve despertar os cristãos a um maior zelo e fervor na luta contra o mal. Esse de que cada defeito de caráter, cada ponto no qual deixam de satisfazer a norma divina, é uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar a fim de tentá-los e destruí-los. E, além disso, cada falha e defeito dá ao tentador e seus agentes ocasião para atingir a Cristo. Agora, ouçam com muita atenção. Devemos aplicar todas as energias na obra de vencer e buscar de Jesus a força para fazer o que por nós mesmos, sozinhos, separados de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, que por nós mesmos não conseguimos fazer. Agora, ouçam. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Portanto, se os nossos irmãos puseram este texto aqui ao fazerem as lições em sexta-feira, se tivessem acrescentado mais estas linhas, o texto teria ficado muito mais claro com respeito ao objetivo a atingir, ao objetivo alcançável e a alcançar, que Deus coloca diante de nós. Então, pelo arrependimento e fé, somos habilitados a prestar obediência a todos os mandamentos de Deus e somos achados sem mácula
perante Ele. Então, o Espírito Santo habilita-nos a obedecer aos mandamentos de Deus e Deus olha para nós e acha-nos sem mácula ou mancha ou defeito. Então, isto é um trabalho feito pelo Espírito Santo, não é um trabalho que nenhum ser humano possa fazer, é um trabalho de colaboração e cooperação. Isso. Nós com Deus, certo. Não é? Deus trabalha e nós trabalhamos. E nessa cooperação, então, alcançamos aquilo que a lição nos diz, que nenhum pecado pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo em vestes brancas. Portanto, os irmãos, se tiverem o livro em casa, depois leiam com mais atenção para poderem entender perfeitamente a mensagem que está aqui neste texto de sexta-feira. Muito bem, muito bem. Entretanto, queria chamar... Sim, irmão, diga. Entretanto, para nós compreendermos perfeitamente que é assim, eu queria chamar a atenção dos irmãos, prestem atenção depois quando estudarem esta lição, neste último parágrafo que nós temos aqui na lição do domingo. Então, o último parágrafo da lição do domingo diz assim, Hebreus 7:25 explica, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é que pode salvar perfeitamente? É Cristo. E o que é que significa salvar perfeitamente aqueles que se chegam a Cristo? Prestem muita atenção à nota que os irmãos vão ler ao estudarem esta lição. Diz, Jesus remove a culpa do pecado. Muito bem, todos os cristãos ensinam isso. Mas depois o texto continua, e salva-nos do poder do pecado. Isso. Portanto, se ele salva-nos do poder do pecado, o pecado não tem domínio sobre nós. Se o pecado não tem domínio sobre nós, então, se o pecado não me domina, então eu não vou cometer o pecado, não é? Então, aqueles que realmente se entregam a Cristo não vão cometer pecados conhecidos. Estão a ver? Podem estar a cometer um pecado desconhecido que, entretanto, o Espírito Santo vai revelar que a pessoa ainda está a fazer na sua vida, que ele tem também que abandonar. Mas um pecado conhecido está aqui. Portanto, remove a culpa do pecado e salva-nos do poder do pecado. Então, se o pecado não tem poder sobre nós, a pessoa não peca. E depois cita, reparem, olhem os textos que são citados, Romanos 8, versículos 1 a 4. E lembram-se o que diz Romanos 8, 1 a 4? Diz que a justiça da lei cumpre-se no crente que anda segundo o Espírito, a justiça da lei cumpre-se. E o texto diz que ele é liberto da lei do pecado. E o que é a lei do pecado? É aquela lei da natureza pecaminosa que está no ser humano, que sozinho, sem Cristo, sem o Espírito Santo, faz com que a pessoa viva o tipo de vida que está mencionado em Romanos 7. Muito bem, é isso. Romanos 7 é o tipo de vida de uma pessoa que é crente, que quer fazer a vontade de Deus, mas que tenta sozinho. E se nós tentarmos sozinhos, o Romanos 7 é o que acontece. Exatamente. Compreendem? É isso mesmo. E o Romanos 8 diz, com o Espírito Santo, a justiça da lei cumpre-se na vida do crente. Exatamente. E somos libertos da força da lei do pecado e da morte que está em nós, porque há uma força maior que domina e controla a lei do pecado que está dentro de nós. Compreendem? E, portanto, a lição da escola sabatina, ao dizer que Jesus remove a culpa e salva-nos do poder do pecado, cita Romanos 8, 1 a 4. E depois continua a dizer assim, a nota da nossa lição do domingo. O ministério de Cristo no santuário celestial, por isso é que é tão importante compreender o ministério de Cristo no santuário celestial, é em nosso favor. Porquê que é em nosso favor? Há muitos que ensinam e dizem, porque ele é o nosso advogado e mesmo com pecados, Jesus é o nosso advogado, ele assume os nossos pecados e apesar de estarmos a cometer pecado, nós somos salvos na mesma. Isto é o que muitos teólogos ensinam, mas agora vejam com atenção aquilo que a lição diz. A lição diz, como resultado da intercessão de Jesus, claro, no santuário celestial, o domínio do pecado na nossa vida é destruído. Isso. Ou seja, não pode haver um cristão genuíno cujo pecado domine na vida desse cristão. Isso não pode haver, não é um cristão genuíno. E nós temos que nos apegar ao Senhor para que tenhamos esta experiência de Romanos 8, 1 a 4. Compreendem? E depois o texto continua a dizer, deixamos de estar debaixo da servidão ou escravizados pela natureza pecaminosa. Exato. Então, mas os teólogos não ensinam que nós temos uma natureza pecaminosa até à vinda de Cristo e que vamos pecar até à vinda de Cristo porque temos uma natureza pecaminosa. Nós temos a natureza pecaminosa. E que por causa disso vamos pecar até à vinda de Cristo. Agora, nós teremos a natureza pecaminosa até à vinda de Cristo, mas isso não significa e não é desculpa para o pecado. Isso. Ou seja, nós teremos que vencer o pecado, teremos que ter um caráter puro, apesar de vivermos numa natureza pecaminosa. Isso. É isso que a nota da lição diz, se lerem com atenção, deixamos de estar debaixo da servidão ou escravizados pela nossa natureza pecaminosa, e depois ainda diz mais, em Cristo somos livres da condenação do pecado e livres do controlo do pecado. Estão a ver, nestas últimas 6 linhas desta nota, deste último parágrafo, o autor destas lições, o pastor Mark Phelan, diz muito.
diz muito, não é? E não é só aqui na lição de domingo, irmão, provavelmente reparou também na lição de quarta-feira. Isso, se nós avançarmos, por exemplo, reparem, nas últimas 3 linhas, nas últimas 4 linhas da nota, do último parágrafo da lição de segunda-feira, diz: afligimos a nossa alma. Isto é as últimas 4 linhas das notas de segunda-feira. Afligimos a nossa alma. O que é, ou seja, o que significa um afastamento do pecado. Nós temos que afligir a nossa alma, não é só dizer: Senhor, cobre os meus pecados e pronto, e a pessoa continua a pecar. Não é. Tem que haver um afastamento do pecado. Isto significa que não chegamos a uma aceitação confortável do mal, nem estamos a desculpar ou a agarrar-nos a pecados acariciados, mas estamos a crescer na graça e a viver uma vida de santidade. Isso. Portanto, o pastor Marco Filan diz isto. Agora, reparem, nas últimas 2 linhas, nas últimas 2 linhas da lição de terça-feira diz: não precisamos de temer o juízo. E há muitos teólogos que ensinam: pois não, Cristo está lá, vai cobrindo os nossos pecados e pronto, ele, desde que esteja a cobrir os nossos pecados, sempre nós entramos na nova terra. Mas o que é que a lição diz? Não precisamos de temer o juízo. E não temer o juízo significa que, através de Cristo, o perdão é nosso, a libertação da culpa é nossa, é o que muitos teólogos ensinam, mas acabam aqui. Eles terminam aqui, não ensinam mais nada. Mas o texto continua: o poder para vivermos uma vida piedosa é nosso e a vitória final é nossa. Agora, juntem isto com aquilo que nós lemos nestas 6 linhas da lição de domingo, no final os irmãos vão compreender realmente qual é a ideia do pastor Marco Filan. Agora eu chamo a vossa atenção ainda para as últimas 5 linhas de quarta-feira, 22 de maio. E as últimas 5 linhas dizem assim: entrando pela fé no santuário do céu, encontramos perdão para os nossos pecados. Isto é o que todos os teólogos ensinam. Encontramos perdão para os nossos pecados passados e poder para vivermos uma vida de obediência por meio de Cristo, que morreu por nós e que escreve a lei no nosso coração. Jesus salva-nos perfeitamente. Cá está outra vez o texto de Hebreus 7:25. Cá está o texto. E agora, se os irmãos lerem com atenção a linha a seguir, diz o que significa Jesus salvar-nos perfeitamente. Porque há muitos teólogos e pastores que dizem: Jesus salva-nos perfeitamente porque ele simplesmente cobre os nossos pecados e nós podemos entrar na vida eterna. Não. O texto diz: Jesus salva-nos total e completamente da penalidade do pecado, que é o que todos os pastores e teólogos ensinam, e do seu poder. Portanto, Jesus salva-nos do quê? Do poder do pecado na nossa vida. Portanto, vejam que como realmente o pastor Marco Filan, ele repete esta ideia 4 vezes aqui nesta lição. Exatamente. 4 vezes aqui nesta lição. E ele é bem claro aqui na parte de domingo. Domingo, segunda, terça e quarta. Exatamente. Este último parágrafo de domingo, então, isto é fantástico. Ele salva-nos do poder do pecado. O domínio do pecado é destruído na nossa vida. Deixamos de estar sob a escravidão da nossa natureza pecaminosa. Estamos livres do controle do pecado. Não pode ser mais claro que isto. Ou seja, isto está de acordo com aquilo que Ellen White escreveu, que o Senhor lhe mostrou em visão. E quando os nossos primeiros irmãos compreenderam que existe um santuário no céu e que Jesus entrou na segunda sala, no lugar santíssimo, e quando eles viram que no lugar santíssimo existe uma arca toda feita de ouro, onde está lá dentro a lei dos 10 mandamentos, então eles compreenderam a importância de observar a lei dos 10 mandamentos em preparação do nosso caráter para a segunda vinda de Cristo. Correto. E é por isso que Apocalipse 14, não é? Apocalipse 14 tem aquele versículo que diz: aqui estão os que aguardam os mandamentos de Deus, porque eles compreenderam que o facto de estar a lei de Deus lá no lugar santíssimo do santuário celestial e o trono de Deus com base sobre a sua lei, não é? Então eles compreenderam que é importantíssimo viver a lei de Deus, é importantíssimo obedecer a lei de Deus em preparação do caráter para a vida na nova terra. Exato. E para passar no juízo investigativo antes disso. Exatamente. Então, compreendem? Esta é a mensagem do juízo investigativo, da purificação do santuário, esta mensagem toda de Daniel 8:14 e de Apocalipse 14, tudo gira à volta disto. Tudo gira à volta disto, é verdade. E se o irmão me permite, eu gostaria enfim, preencher aquilo que o irmão disse, e muitíssimo bem, com 2 ideias mais.
quando nós falamos em verdade presente, a verdade presente é um conjunto de verdades bíblicas. Mas eu diria que nesse conjunto de verdades bíblicas que formam aquilo que nós, adventistas do sétimo dia, falamos de verdade presente, esta verdade que o irmão José Eloy acabou de enunciar é o núcleo, eu até diria o nucleolo da verdade presente. Porque nós podemos conhecer muitas verdades da verdade presente, mas se nós não compreendermos e, sobretudo, não vivermos isto que foi acabado de dizer, irmãos, estamos perdidos. Estamos perdidos. E a segunda nota que eu queria deixar é a seguinte, eu aqui vou-me basear num texto que está no Salmo 19, no versículo 7, e aqui na versão clássica portuguesa diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Aqui refrigerar dá a entender que, portanto, dá assim uma sensação de frescura, mas eu gosto da versão brasileira, que neste mesmo texto, no Salmo 19:7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, e aqui é igual, e depois, em vez de dizer e refrigera a alma, diz e restaura a alma. Pois, restaura é muito mais do que refrigerar apenas. Restaura, repare, quando se faz um restauro, uma restauração, portanto é restaurar algo que foi manchado, que foi estragado, e volta-se ao modelo original. Então o que é que a lei do Senhor faz? Ou melhor, o que é que a obediência à lei de Deus faz? Restaura a alma. Esta alma é a psique, é a mente. Irmãos, deixem-me dizer-vos isto. Eu tenho insistido muito sobre este assunto ao longo dos últimos anos. Quantos problemas psicológicos não se resolveriam se nós atendêssemos a este cerne da mensagem da verdade presente para o nosso tempo? Talvez vocês, alguns que nos acompanham, possam pensar ou dizer, lá estão eles outra vez a dizer a mesma coisa. É verdade, eu reconheço, irmãos. Mas vem na lição. Vem na lição, é verdade. Não estamos a inventar nada. Vem na lição, obrigado, irmão. Mas estamos a repetir, ou melhor, não é a repetir, é a repetir, mas estamos a dar continuamente ênfase. Nesta mensagem particular, porque consideramos que ela é absolutamente crucial. Eu estou a medir muito bem as palavras que estou a usar. É uma mensagem absolutamente crucial para nós entendermos e para nós, sobretudo, a vivermos. Irmãos, e quando nós vivemos isto, nós pomos a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, manifestada na sua santa lei, e os problemas psicológicos, desaparecem. Porquê é que o povo de Deus vive tantos problemas mentais? Porquê é que há tantos desequilíbrios psicológicos? E se recorre a A, a B, a C, a cisternas rotas, para usar uma expressão bíblica, quando nós temos na palavra de Deus, no poder de Deus, todos os recursos para a nossa plena e total cura mental. Só Deus pode efetuar essa plena cura mental. Exatamente. Se nós permitirmos trabalhar em associação, em parceria com Cristo, com o Espírito Santo. É assim que as coisas funcionam, irmãos. Isto é tão simples de ser dito, é tão simples na teoria. O complicado é pôr em prática, é viver na prática estas verdades. Há um texto nos comentários da Helena White desta semana, que está na página 56, nos comentários de segunda-feira, é o último parágrafo, e que diz assim: estamos no grande dia da expiação. Pois estamos, desde 22 de outubro de 1844. Estamos no grande dia da expiação. E a santa obra de Cristo em favor do povo de Deus, que transcorre presentemente no santuário celestial, deveria ser o nosso estudo permanente. Deveríamos ensinar os nossos filhos sobre o significado do dia típico da expiação, e que era um tempo especial de grande humilhação e confissão de pecados a Deus. O dia antitípico da expiação, que começou em 22 de outubro de 1844, deve ter o mesmo caráter hoje. Ou seja, aquilo que acontecia em Israel no passado, que nós explicámos ainda há pouco, deve acontecer hoje também. Cada um que ensina a verdade por preceito e exemplo dará à trombeta o som certo. O que nós estamos a tentar fazer é dar à trombeta o som certo. A dar esta ênfase. Assim como os adventistas dão ênfase sobre o sábado. Porquê? Estão a dar à trombeta o som certo, insistem no sábado, porque é o ponto desprezado pelo mundo cristão. Isso. Então eles dão ênfase. Eu costumo dar ênfase a este assunto. Porquê? Porque é um assunto que é negligenciado, e por isso eu estou a dar ênfase. Estou a tentar dar à trombeta o sonido certo. E o texto continua assim: a grande obra que está diante de nós é
conduzir o povo para longe dos costumes e das práticas mundanas, mais e mais alto para a espiritualidade, a piedade e o diligente serviço a Deus. É nosso dever proclamar a mensagem do terceiro anjo, soar a última nota de advertência ao mundo. Que o Senhor nos abençoe com visão espiritual. Isto está escrito neste mesmo volume 5, na página 520. E agora eu vou ler novamente o mesmo texto que já li em 2 lições anteriores. Por quanto mais a nossa mente, portanto, refrescar com estes textos, mais a nossa mente se abre e se expande para nós compreendermos a importância deste assunto. Neste mesmo livro aqui, os Testemunhos, volume 5, na página 214, está o seguinte: nenhum de nós jamais receberá o selo do Deus vivo enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda a contaminação o templo da alma, a alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós. Portanto, nós estamos a ver realmente a importância da compreensão do santuário celestial, do que lá se passa, do que Jesus está a fazer lá. Porque ele está a purificar o santuário e está a purificar o nosso coração, daqueles que permitem que Jesus o faça, por eles, através do Espírito Santo, não é? Então, há uma purificação do santuário e há uma purificação da alma no crente. Mesmo. Há uma purificação do caráter no crente aqui na Terra. E é uma obra que é feita em paralelo, ou seja, paralelo. Exato. Enquanto Jesus no céu purifica o santuário celestial do registro dos pecados, o Espírito Santo na Terra, como seu representante, quer purificar o templo que está nesta Terra, que é o povo de Deus. Que é a fonte do pecado. Que é cada um de nós. Porque o pecado é cometido e nós vamos e pedimos o perdão. O pecado vai para lá. Nós pecamos e o pecado vai para lá. Agora imaginem, Jesus quer apagar os registros dos livros do céu e nós estamos continuamente a enviar para lá os nossos pecados. Os nossos pecados. Então Cristo quer limpar, mas agora chega mais um, agora chega outro, agora chega outro. Como é que Cristo pode limpar uma coisa que está continuamente a chegar lá ao santuário celestial? É uma ideia muito impactante. Portanto, tem que haver um cessar, portanto, disto, não é? De pecar, para que o Senhor possa conseguir finalmente limpar os registros no céu e ele não tenha que, mais uma vez, usar o seu sangue para transportar o pecado daquele crente para o santuário celestial. Compreendem? Enquanto não fecharmos a torneira, a água continua a cair no chão. Certo. E enquanto a água continuar a cair no chão, nós podemos andar com 100 esfregões e que não resolve o problema, porque a água continua a cair lá. Então temos que fechar a torneira para que o chão possa finalmente ficar seco. Então, para o santuário ser purificado, nós temos que realmente conseguir atingir, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer, não é? Temos que remediar os defeitos de caráter. Então, só quando nós fizermos este trabalho é que o santuário ficará realmente purificado. Porque depois de cessa já não vai para lá mais nada. Jesus limpou, está pronto, pôs o seu selo, como na tal fábrica de montagem, pôs o seu selo, ou seja, atingiu a perfeição que nós queremos naquela linha de montagem e pronto, já não é necessário, portanto, mandar peças defeituosas para serem recicladas, não é? Aquilo que está montado está perfeitinho, não é? É isso. Então, irmão, permita-me terminar com esta última citação que vem aqui na lição de sexta, que diz, mais uma vez, vivemos hoje no grande dia da expiação, uma ideia que nós temos vindo a enfatizar. Eu ia ler esse texto a seguir, muito bem, irmão, pode ler, irmão, muito bem. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a sua alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem eliminados de entre o povo. De igual modo, agora, reparem no paralelismo, agora transpomos para o nosso tempo, de igual modo, todos quantos desejem que o seu nome seja conservado no livro da vida, devem, agora, nos poucos dias de graça que restam, humilhar-se diante de Deus com tristeza pelo pecado e com verdadeiro arrependimento. Eu penso que isto, mais uma vez, diz tudo. E, portanto, que Deus nos ajude, a mim e ao irmão e a todos nós, a permitirmos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, mas para que o Espírito Santo tenha legitimidade para atuar em nós, nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. E que Deus nos motive, nos dê a força, a coragem, a humildade
para nós nos deixarmos transformar pelo Senhor, porque se assim não for, não haverá vida eterna para nós. E se isso acontece, isso será trágico. Será a maior tragédia das nossas vidas. Mais valia não termos nascido, irmãos. Mais valia não termos nascido. Que isso nos ajude. Eu tenho aqui um texto muito importante também. Eu não estava a pensar ler este texto. Mas leia, irmão, e vamos terminar então com esse. Veio-me à mente, eu penso que é muito interessante e que penso que isto vai eliminar qualquer dúvida que ainda possa existir na mente de algum irmão ou irmã. Eu penso que isto vai ajudar bastante. Eu não estava a pensar ler, mas veio assim a imagem deste texto à minha mente e diz assim, olha, este texto apareceu para que os irmãos até possam examinar e ver. Apareceu, portanto, na meditação Nomes de Jesus, do dia 19 de Abril. Dia 19 de Abril. Então, eu não vou ler isto tudo, vou só ler o parágrafo que contém esta... Eu tenho... Será que... Só um momentinho, irmão. Já agora, olha, muito bem. Exatamente, o irmão pode ler então. Okay. Então o irmão vai abrir na página 115 e vai ler a partir e vai ler o segundo parágrafo. Portanto, é o dia 19 de Abril, é isso mesmo? Isso, modelo divino é o título. Ok. Segundo parágrafo. Eu creio que até é muito semelhante ao texto que acabámos de ler. Agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Pode parar aí, irmão. Sim. Muitos teólogos, muitos pastores, quando ensinam isto nas igrejas, temos que procurar tornar-nos perfeitos em Cristo, significa que nós nunca chegamos a ser perfeitos no nosso caráter, mas Cristo é. Então, perfeitos em Cristo é, eu não sou, mas eu entro na vida eterna na mesma. Porquê? Porque o Pai olha para Cristo, não olha para mim, apesar de eu estar com pecado, apesar de eu não ter aperfeiçoado o meu caráter, eu vou entrar mesmo na vida eterna. É assim que muitos teólogos ensinam. Portanto, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Agora, prestem muita atenção, porque vamos perceber o que é ser perfeito em Cristo. Significa ser perfeito através de Cristo. Mas o que é que isto quer dizer? Vamos ouvir com atenção. Nem mesmo por um pensamento o nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. Muito bem, pode parar, irmão. Muitos teólogos dizem assim, claro, Cristo era divino, era o próprio Filho de Deus, nós nunca vamos alcançar o seu estatuto espiritual, portanto foi com Cristo, mas nunca isso irá acontecer connosco. Vamos continuar. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso acariciado, por meio do qual as suas tentações asseguram a sua força. Muito bem, pois em nós é natural, temos natureza pecaminosa, encontra desejos pecaminosos, Cristo não. E Ellen White confirma isso mesmo, portanto, exatamente, isto é verdade. Confirma isso mesmo. Muito bem, agora vamos ver o resto. Mas Cristo declarou de si mesmo, aquele que domina este mundo não tem nenhum poder sobre mim. João 14:30. Satanás não pôde achar nada no Filho de Deus que lhe permitisse alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. E agora é que vem... Agora prestem muita atenção, o irmão vai ler isso em câmara lenta. Esta é a condição em que se devem encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. E na linha a seguir diz, é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando o texto inicia... Pela fé no sangue expiatório de Cristo. Exatamente. Quando o parágrafo diz, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo, e depois diz que nem mesmo por um pensamento o nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação, nem mesmo por um pensamento Cristo era levado a ceder à tentação, e depois quase no final do parágrafo, ou no final do... Esta é a condição em que têm que se encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. E o que é o tempo de angústia? É o tempo que começará exatamente quando terminar o tempo da graça, ou seja, é quando Jesus cessar a sua mediação no santuário celestial. Mas quando o Senhor cessar o seu ministério no santuário celestial, o nosso caráter já terá que ter atingido a maturidade, caso contrário... Por isso é que o texto diz, esta é a condição em que têm que se encontrar os que passarão pelo tempo de angústia. Ou seja, até ao fim do tempo da graça, eles têm que alcançar este estado espiritual. Exatamente. Nem mesmo por um pensamento Cristo tem a tentação. Esta é a condição em que tem que se encontrar os que passarão pelo tempo de angústia. Ou seja, até ao fim do tempo da graça nós temos que alcançar isto. Como? Aproveitando-nos da mediação de Jesus no santuário celestial. Já agora, irmão, pode parecer àqueles que nos estão a ouvir
sejam da igreja ou sobretudo fora da igreja, que nós estamos aqui a citar citações de Ellen White e que, portanto, que isto só tem fundamento nos escritos de Ellen White, não tem fundamento na Bíblia. Mas eu gostaria de terminar com alguns textos bíblicos e vou começar por ler o texto de Romanos 6:12, em que o apóstolo Paulo faz esta admoestação ou lança este repto aos cristãos: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, o que é que o apóstolo está aqui a colocar diante de nós como repto? Que apesar de vivermos no nosso corpo mortal, ou seja, num corpo degenerativo, corruptível, apesar disso, não podemos atingir a condição de não permitirmos que o pecado reine em nós, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. No versículo 20 ele diz: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Éreis, passado. Então o apóstolo Paulo dá aqui, portanto, a entender que nós podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Mais à frente, num outro texto, e há vários, mas por exemplo, 1 de Pedro 5:10 diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Já o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nos lança outro repto, ou o mesmo repto que já tinha lançado em Romanos 6. Diz assim, portanto, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Santifica em quê? Em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é esse tudo que aparece aí no versículo, o sentido é inteiramente. E o que é o inteiramente ou em tudo? É corpo, alma e espírito. É tudo, exatamente. Esse tudo é o corpo, alma e espírito. Exatamente. E sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois no versículo 24 ele diz: fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Mas volto a dizer, fará quando? Quando nós permitimos que ele o faça. Ok? Exatamente. E finalmente em Judas 24, na Epístola de Judas, antes do livro do Apocalipse, Judas 24, o que é que diz este texto? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Há um texto também em Sofonias 3, que, falando da última geração, diz o seguinte, portanto, livro de Sofonias, ok, no capítulo 3 e no versículo 13 diz assim: os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Isto faz lembrar Apocalipse 14:5, que fala dos 144 mil. É isso que eu ia dizer. Exatamente. Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, a última geração, diz que na sua boca não há engano. Diz que não tem mácula. Okay. Não tem mácula. Diz lá o texto bíblico. E porquê que não tem mácula? Porque eles são imaculados em si próprios? Não, porque foram feitos imaculados pelo poder do Senhor a operar neles. Isso, exatamente. Isso é o plano da redenção. Isso é o Evangelho. Isso é o plano da redenção. Sem isso, ninguém é salvo. Irmãos, eu penso que este assunto ficou claro. Resta-nos a nós pedirmos ao Senhor, e eu nesta oração final eu quero interceder por vós também, por mim em primeiro lugar e por vós também, para que esta mensagem que é tão clara agora possa, pelo poder do Espírito Santo, ser vivida por cada um de nós. Vamos terminar então com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, acredito, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que Tu disseste ser o Espírito da verdade, nos conduziu à compreensão desta verdade de crucial importância para todos nós. Ó Senhor, há um conjunto de verdades que caracteriza o Teu povo remanescente, sem dúvida alguma. Mas eu diria que a verdade das verdades, a verdade suprema, que é de crucial importância para este momento da história em que estamos a viver, é esta mensagem, Senhor, de que em Ti não apenas nós podemos ser libertos da penalidade do pecado, mas que podemos também e devemos ser libertos do poder do pecado nas nossas vidas. Ó Senhor, pode parecer que e é mesmo um ideal muito elevado, mas tudo aquilo que Tu pedes, Tu nos capacitas a atingirmos, se tão somente fizermos a nossa parte em colaboração, em íntima comunhão contigo.
Amém. Ó Senhor, te quero pedir por mim, pelo meu querido irmão José Eloy, pelas Amém, nossas respectivas famílias, também por aqueles que nos ouvem e escutam, que eles possam compreender esta mensagem, Senhor. Que possam não ficar desanimados com o caráter elevadíssimo desta mensagem, mas que possam, Senhor, humilhar-se diante de Ti, como eu preciso também de continuar a humilhar-me diante de Ti, para que Tu possas operar em nós o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade e possas aperfeiçoar, Senhor, esta irrepreensibilidade em cada um de nós. Ó Senhor, queremos ser realmente vitoriosos sobre todo o pecado. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. E que o Teu ministério que está a decorrer neste momento no Santuário Celestial possa ser corroborado por uma ação nossa e que o Espírito Santo, Senhor, possa realmente purificar-nos de todo o pecado para que possamos estar íntegros e irrepreensíveis diante de Ti quando Tu vieres nas nuvens dos céus. Abençoa-nos, pois, livra-nos de todo o mal. Tudo isto nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, Senhor. Queridos amigos, despedimos por hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar grandemente. O Senhor abençoe a todos nós. Obrigado.